Nesta noite, espero que todos tenham suas Bíblias com vocês. Tenho pedido para que tragam suas Bíblias, porque estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre os seus problemas, os meus problemas, os problemas da nação e os problemas do mundo. Não o que outra pessoa tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E quero que abram comigo no 2º capítulo do Evangelho de João. O 2º capítulo do Evangelho de João. No versículo 23, a Escritura diz: estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu e lhe disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava com muito medo. Naqueles dias, precisávamos caminhar para a escola cerca de 2 ou 3 quilômetros e voltar caminhando de tarde, depois que a escola acabava. E minha mãe tinha preparado um pequeno lanche para eu comer na hora do recreio. Ninguém me disse que haveria 2 intervalos. Então tivemos um intervalo, por volta das 10 ou 10h30, para sairmos e nos alongarmos um pouco. E então, eu comi meu lanche muito rapidamente naquele momento. Bem, quando o horário do almoço chegou, às 12h30, eu não tinha mais nada para comer. Nunca esquecerei esse dia enquanto viver. Em outra ocasião, eu entrei no ônibus pelo lado errado, ou de alguma forma me confundi. Isso foi 4 anos depois. O diretor saiu e me puxou pela orelha. Acho que uma parte dela ainda está faltando. Mas há algum tempo, Bill Hybels disse em um de seus sermões que tantas mudanças estão acontecendo rapidamente que nem percebemos o quanto isso nos afeta. Ele disse que vivemos em uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E a quantidade de informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. Recebemos informações através de revistas e jornais e dizem que esquecemos até 80% em 24 horas. E praticamente tudo será esquecido quando alcançarmos a eternidade. Nicodemos, o homem de quem estávamos lendo na Bíblia, era um grande líder religioso, e ele veio de noite. Provavelmente ele tinha medo de críticas, ou desejava uma conversa privada com Jesus. Talvez esse fosse o único horário que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês têm pensado há muito tempo sobre religião e cristianismo. Vivemos em um mundo revolucionário e em constante mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás em relação à sua capacidade tecnológica, o que pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. Muitas pessoas sentem que algo está prestes a acontecer. Hoje, recebo mais perguntas sobre o fim do mundo do que em todo o resto do meu ministério reunido. As pessoas olham para o nosso mundo com toda a criminalidade e as manchetes gritando sobre assassinatos, e vemos a depravação moral em grande parte do nosso entretenimento. E nos perguntamos: estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus previu que viria um dia? Ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava debaixo de um poste de luz, procurando sua carteira que tinha perdido. Alguém passou e perguntou: você a perdeu aqui? Ele respondeu: não, foi cerca de meia quadra atrás.
Então por que não procura lá? Não há luzes lá, ele disse. Buscar é importante. Buscar propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Eu já contei várias vezes sobre um menino de 10 anos que foi até sua mãe e perguntou: Mãe, como eu nasci? E ela respondeu: A cegonha trouxe você. Então ele foi até sua avó e perguntou: Vovó, como você nasceu? Ela disse: A cegonha me trouxe. Ele perguntou: E como minha mãe nasceu? Bem, a cegonha trouxe ela também. E ele precisava escrever uma redação para a escola sobre o nascimento. Ele escreveu em seu trabalho: Não houve um nascimento natural em nossa família em 3 gerações. Nicodemos ficou surpreso e chocado quando Jesus se voltou para ele e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava roubando o povo de seu dinheiro, isso seria fácil de entender. Ou a mulher no poço, que já teve 5 maridos. Todos poderiam entender. O ladrão na cruz, culpado de roubo e violência, que implorou a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou a mulher pega em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja, Nicodemos era um líder, ele era rico, ele era religioso. E mesmo assim, estava buscando a realidade, e é por isso que estava ali. Ele queria um preenchimento para a sua vida, algo que ele não havia encontrado em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso Nicodemos era. E vamos ver como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Passava 2 horas todos os dias em oração. Dava o dízimo de toda a sua renda. Era professor de teologia. Dedicava-se intensamente à sua religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver seu coração. Ele podia ver que Nicodemos tinha toda essa experiência religiosa exterior. Ele tinha todas as tradições da religião, como no musical Um Violinista no Telhado. Tradição, 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 é o que ele dizia. E temos tradições em nossa igreja e em todas as igrejas. Temos tradições e nos apegamos a elas. Mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse: Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa me conhecer como seu Senhor e Salvador pessoalmente. Você não pode depender das suas tradições. Você não pode depender da sua família. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Por quê? O menininho apontou para isso quando disse: Acho que eu simplesmente nasci errado. Sim, a Bíblia diz: Em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, o que causa mentira, engano, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais. O que causa isso? O que causa a perversão? Jesus disse: o coração. Ele disse: mas o que sai da boca procede do coração e contamina a pessoa. Está em nossos corações. Nascemos com essa tendência para o pecado. E conforme envelhecemos, fazemos escolhas para pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha. E depois nos tornamos pecadores por prática. Praticamos esse pecado. É uma doença pior que o câncer, pior que a AIDS. E o mundo inteiro está infectado. Você pode viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos de idade. Mas seu espírito, sua alma, essa parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno, essa parte está morta. Morta para Deus. E é pecaminosa. E é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e o justifique.
Você sabia que nesta noite, antes de sair daqui,